Ou então, boa tarde a todos. Nós estamos começando mais uma aula de arquitetura de computadores, mais uma aula síncrona. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as aulas assíncronas também. Como é que vocês estão a propósito nisso? Conseguem ver os vídeos? Está tranquilo? Os vídeos estão surtindo efeito? Vocês conseguem ver sem problemas? Ótimo. Só Marcela, Manuel, ok. Braulio, você falou que no sábado você contabiliza as presenças das aulas assíncronas através dos questionários, não é isso? É isso. Ok. Então, eu posso deixar esse final de semana, assim, para fazer a lista depois ou tem que fazer a lista? Pode deixar as listas para depois. Certo. Porque as listas nessa disciplina, na verdade, vão ser para guiar vocês, certo? Elas não vão ter um valor em termos de nota e tudo. Então, vão ser para guiar vocês. E a gente vai utilizar essas listas entre nós aqui para resolver exercícios, etc. Então, não é um problema em termos temporais, tá? Ok. Ok, então vamos lá. Hoje a ideia é a gente fazer alguns exemplos, alguns exercícios. Então, vou retomar o Mars, que a aula de ontem já está disponível lá no Classroom, tá? Quem quiser ver a gravação da aula de ontem já está lá. Ok, agora a janela do Mars deve estar sendo visualizada por vocês já. Conferem? Estão vendo a janela do Mars? Beleza. Confere. Show. Então, eu vou fazer um primeiro exemplo aqui. Ontem a gente fez mais para explorar um pouco o Mars, que dizia que o usuário deveria entrar com um número e depois a gente imprimiu o sucessor, aí a gente modificou esse código, fez um antecessor. Hoje eu vou explorar um pouco mais das instruções aritméticas. Então, um exercício bem clássico, bem típico, que a gente sempre usa, é o seguinte, eu vou colocar aqui no comentário, vou criar aqui um comentáriozinho que é o seguinte, programa para somar os algarismos de um número de 3 algarismos, tá? Porque eu nesse momento, eu não posso generalizar. Eu tenho que colocar um número fixo de algarismos. Depois a gente vai poder generalizar. Deixa eu ver aqui se eu faço uma coisa aqui, que é manipular esta cor. Esta cor não é muito feliz, né? Para fazer os comentários. Quer dizer, eu gosto de uma cor mais forte, que a gente consiga ver melhor. Mesmo que seja o verdinho mesmo. Olha aí, assim eu consigo, tem um contraste melhor essa daqui. Programa para somar os algarismos de um número de 3 algarismos. Eu vou começar sempre com o ponto text, quando eu tenho um código e um main. Eu vou ler do usuário um inteiro. Para ler um inteiro do usuário, eu tenho que usar o serviço 5 do sistema operacional, certo? Para isso, eu vou fazer um ADDI para $2, $0, 5. E depois eu faço um syscall. Quando eu faço isso, o sistema operacional é invocado e o usuário vai poder digitar um valor. Digitado este valor,
ele será guardado no registrador $2 e nós poderemos utilizar a priori em qualquer situação. O valor, então, está em $2, eu vou fazer o seguinte. Como é que eu descubro o algarismo menos significativo de um número assim? O que é que vocês acham? Se eu pegar o resto da divisão de um número por 10, o que é que eu vou ter? Por exemplo, o número 123, se eu dividir por 10, o resto será quanto? Será a unidade do número. Será a unidade do número. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou acrescentar aqui no registrador de número 9 o valor 10, porque eu vou ter que fazer uma divisão. Vou aqui fazer div $2, $9. Eu vou colocar no registrador 10 até para a gente facilitar a lembrança. O registrador 10 contém o valor 10. Quando eu faço div $2, $10, eu vou pegar a divisão do $2 pelo $10. O $10 contém o valor 10. Portanto, é isso que eu quero fazer. Eu estarei com o resto desta divisão no high. Até foneticamente, a gente pode lembrar disso. High, resto, certo? High é resto. Então, é como se eu tivesse os dois começando com R. Ou pelo menos com o som do R, high e resto. Então, eu sei que o high vai guardar o resto e o low vai guardar o quociente. Então, eu tenho que fazer agora um move from high, que é para pegar o resto dessa divisão, e vou colocar isso no registrador de número 11. Ok. Terminei a minha divisão aqui. Já estou com o resto dessa divisão por 10 no registrador 11. Se eu agora pegar o quociente, move from low para o registrador 12. O que é que conterá o quociente? 123 dividido por 10. O quociente vai dar 12. Tá bom? Se o quociente vai dar 12, é como se eu estivesse retirando a casa da unidade. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer agora um div para... deixa eu fazer uma coisinha aqui. Fazer um div do $12 com o $10. Então, eu peguei o $12, que tem 12, 123, eu tenho 12. 12 dividido por 10 vai dar 1 e sobra 2. Então, move from I ao $13. Isso aí é a dezena do número. Posso pegar o quociente. O que me interessa aqui, na verdade, é pegar sempre os restos, tá? Então, eu posso repetir isso daqui. Não há nenhum problema sobre isso. Repito isso daqui. Só que eu tenho que botar agora no $14, por exemplo. Então, o primeiro resto está no $11, o segundo resto está no $13 e o terceiro resto está no $14. Com isso, eu tenho os 3 algarismos que me foram solicitados. Agora eu vou fazer a soma. Para o $15, por exemplo, o $11 com o $12. 11 com $13, perfeito. E depois eu vou fazer o resultado, $15 com o $14. Ok? Agora isso aqui,
isso aqui está no dólar 15, a soma dos três. Para eu imprimir um inteiro, eu tenho que colocar no dólar 4 o valor que eu quero imprimir. Então, ao invés de usar o dólar 15 aqui, como não tem mais nenhuma tarefa além dessa, eu vou usar o dólar 4 aqui, porque ele já vai parar no registrador 4. E eu já vou poder utilizar aqui, olha só, a DDI, dólar 2, dólar 0, o serviço 1, que é o de imprimir inteiro, e syscall. Então, ele vai imprimir o valor que está no dólar 4. Aqui, eu vou fazer um código de terminação, dólar 2, dólar 0,10 e syscall. Aqui eu termino a execução do meu código. Salvar isso daqui. Exemplo, soma algarismos. Sim. Aonde é que você está vendo isso? No 14 de Leonardo. Você consegue enxergar o número da linha? Linha 20. Porque eu troquei o registrador, né, do 15 para o 4 e não troquei aqui no segundo argumento. Beleza, obrigado. Salvei isso daqui e agora eu posso compilar para executar. Vamos fazer um teste passo a passo. Coloquei o serviço 5, fiz um syscall. Ele está me pedindo um número. Vou colocar o 123 que a gente usou na nossa fala. Aqui eu vou pegar o valor 10 e colocar no registrador 10. Então, eu tenho 10 no registrador 10. Depois, eu tenho a divisão do registrador 2, que foi o valor que eu li, que tem 123. Ele dividido por 10 vai me gerar um 3 no high e um 12 no low. Vou fazer um move from high para o registrador 11, que nesse momento tem 0 e vai passar a ter 3. Então, no registrador 11, eu já vou ter direitinho o meu resto aí, ou seja, casa das unidades. Depois eu vou fazer um move from low, que vai pegar o quociente, que é o 12, ok? E agora eu vou dividir este 12 por 10 mais uma vez, gerando 1 de quociente e 2 de resto. Agora, eu tenho, no registrador 13, eu vou colocar o valor de high, ou seja, do resto, que é o 2. Vou repetir o mesmo procedimento, vou pegar no registrador 12 as centenas, vou dividir por 10, e aí vai me gerar um resto 1, né, um quociente igual a 0, e aí eu vou poder colocar no registrador dólar 14. Agora, eu tenho no 14, no 13 e no 11, os algarismos, 14, 13 e 11. 1, 2 e 3. Aí eu vou simplesmente somá-los aqui. Somei este com este, somei agora, 1, 2 e 3, a soma dá 6. E eu vou poder imprimir este valor 6 aqui. Está impresso o meu valor 6. Depois eu só termino a execução do meu código. Vou voltar tudo, mandar executar de uma vez agora e pegar um outro número. Ele já está pedindo o número. Eu vou colocar agora esse número aqui. Aqui. 2, 4, 3, 9. Vamos ver como é que isso funciona. Tá aí. 2 mais 4 dá 6. Mais 3, 2 mais 4 dá 6. Com mais 3 dá 9. Com 9 deveria dar 18. Não é verdade? É porque ele só está pegando. Esse aqui só serve para 3. Perdão, só serve para 3 algarismos. Ele não faz 4 algarismos, 5 algarismos. Tá? Então, ele só pegou os últimos 3 algarismos.
Vamos pegar aqui 5, 3, 8. Pronto, 5, 3, 8 vai dar certinho. 5 com 3 dá 8, com 8 dá 16, certo? O anterior, ele pega, sabe? Ele pega os 4 últimos algarismos, 4, 3, 7 e 9 dá 16. Ele sempre pega os 3 últimos algarismos, tá? Não é problema. Mas o objetivo é calcular com este número de algarismos. Quando nós estudarmos a parte de laços, aí a gente pode generalizar este problema aqui, fazendo com que ele possa ler os algarismos até que o quociente seja igual a 0 e, portanto, ele vai me dar o resultado de um número com a quantidade de algarismos que o inteiro puder guardar. Os atalhos do teclado para uso disso aqui são F3 para compilar. Então, você pode olhar também aqui no Run, né? Aí você vai ver aqui, para fazer a montagem, eu tenho o F3. Para fazer, vou fazer o F3 aqui, para fazer a execução contínua, sem ser passo a passo, a execução regular, eu uso o F5. Para fazer o passo a passo, eu uso o F7. E tem os outros aqui que eu posso fazer um backstep. Então, eu posso usar um F8, um pause no F9 e um stop no F11. E o meu reset no F12, certo? Então, isso aqui são as teclas de atalho que nós utilizamos com uma certa frequência. F3, F7 e F5, ainda mais do que todas as demais. Deste código aqui, vocês estão seguros? Quer dizer, é simples, enxergou, tranquilo, deu para perceber qual é a ideia por trás? Alguém tem alguma dúvida disso? Aqui está tranquilo. É bom demais, né? Depois que a gente já tem escutado isso, escutar novamente e vai só reativando os neurônios, né? É um pouco mais simples do que ouvir pela primeira vez. Mas tá ótimo. Ainda bem que é assim. Ok. Vamos ler agora, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer, né? Um outro problema que a gente pode fazer, peraí, deixa eu criar aqui um novo, eu poder mandar, isso aqui depois eu posso mandar para vocês, deixar lá no Google Sala de Aula este código aqui, aí vocês vão poder aproveitá-lo, né? Abrir um outro aqui. Agora vamos pensar no seguinte. Um código para, dado uma temperatura em Celsius, convertê-la em Fahrenheit, por exemplo. Vocês já podem começar a pesquisa aí sobre como é a formulazinha do Fahrenheit e do Celsius, tá certo? Vamos pegar um deles. Se vocês acharem mais fácil Fahrenheit para Celsius ou Celsius para Fahrenheit, façam a pesquisa e coloquem, por favor, no chat qual é a formulazinha. Eu aqui vou pedir para o usuário digitar alguma coisa. Ok, olha só, agora a situação que nós temos é a seguinte. Qualquer uma das duas situações, eu vou ter uma fração 9/5 ali. Tá? 9/5 ali. Então, como é que eu vou... Ou 5 nonos, né? Se eu for para o outro caminho, 5 nonos. Como é que eu vou
conseguir trabalhar com isto, com esta fração, utilizando, por exemplo, apenas números inteiros. Porque o que nós estamos utilizando aqui são números inteiros. Nós não estamos trabalhando com números fracionários. Então, o ponto aqui é o seguinte. Eu vou entrar com o valor em Fahrenheit, vou subtrair 32, depois eu vou multiplicar por 5, vou dividir por 9, e essa temperatura será a temperatura em Celsius. Vamos fazer uma primeira abordagem, a parte simples da coisa, certo? A parte bem simples da coisa. A parte bem simples da coisa é a seguinte. Eu vou colocar esses valores que nós vamos utilizar aqui nos meus registradores, $8, $0. Eu vou precisar de um 32 para entrar na minha fórmula. Vou precisar de 5. Vou precisar de 9. Eu poderia ter colocado em outro registrador aqui, mas tudo bem. Eu vou fazer assim. Vou botar o $9, vou botar o 9, e no $10 eu vou botar o 5. É só para ajudar a gente. Vocês podem escolher, os registradores são de uso geral. Vocês podem escolher qualquer registrador para fazer isso. Então, $8 tem o 32, $9 tem o 9, e $10 tem o valor 5. O que eu vou fazer é, primeira coisa, subtração, 32, Fahrenheit, temperatura em Fahrenheit, menos 32, certo? Então, o que eu li aqui, menos 32. Então, sub para $11. Quem é que eu vou subtrair? 32, quem é o 32? É o $8. E o valor que eu li, $2. Uma vez feito isso, eu tenho aqui o valor de Fahrenheit menos 32. Tá? Agora eu tenho que multiplicar isto por 5. Eu posso usar a instrução mul, $12, $11, e o valor 5 está no $10. Então, agora eu tenho a multiplicação por 5. Isso aqui vai me gerar isso daqui. Fahrenheit menos 32 multiplicado por 5. Até aqui a conta está perfeita, não há nenhum problema de divisão. É aqui que aparece o problema, porque eu tenho que dividir isso por 9. Eu vou fazer um div de $12 por 9, que está no $9. Se eu fizer este div, o meu quociente vai dar a temperatura em Celsius, certo? Agora, esta temperatura estará truncada. Esta temperatura estará truncada. Ela não está arredondada, certo? Ela estará truncada. Então, vamos lá. Move from low para o $4, ADDI, $2, $0, o valor 1, syscall. Ele vai imprimir, certo? Vai imprimir a temperatura em Celsius. ADDI, $2, $0, 10, syscall. Esse aqui é para terminar a execução, certo? Do meu código. É só para terminar a execução do meu código. Isso daqui para imprimir o que está no registrador de número 4. Vamos fazer aqui o nosso exemplo. Vou salvar isso.
F2C.ASM. Agora, vamos lá fazer a nossa execução. F3 vai me montar o código. E aqui eu vou no meu F7. Primeira coisa é para ler, né, eu vou dar um clear nesse run IO aqui, é para ler aqui o que o usuário vai digitar. Então, ele pegou uma sujeira, né? Vou recomeçar aqui. O código está errado de leitura, né? Eu mandei ele imprimir aqui, tá vendo? Este código aqui é o código 5, para ler um inteiro. Então, código 5 para ler o inteiro. Agora vai funcionar direitinho. Vamos lá. Syscall. Vou pegar uma temperatura em Fahrenheit, por exemplo, 100 Fahrenheit. Vou Enter. E ele continua a minha execução. Aqui ele está colocando as constantes que eu vou utilizar, 3295. E aí eu vou começar a fazer agora a execução. Eu pego o que eu digitei em Fahrenheit e subtraio de 32. Isso aqui está trocado também, né? Olha só que maravilha. Olha, Fahrenheit menos 32, o Fahrenheit é o que eu li. Então é o $2 que eu tenho que retirar de $8 e não o inverso. Então aqui está $2 e $8. Certo? Então, eu pego a temperatura que eu li e retiro o número 32, que é o que está aqui. Vou fazer de novo. $100 Fahrenheit. Execução. Agora sim. Deu o 68. Tranquilo. Agora eu vou multiplicar isso daí por 5 e colocar no registrador, multiplicar por 5 e colocar no registrador de número 12, e eu vou fazer a minha divisão. Veja que a minha divisão gerou um quociente igual a 37 e um resto igual a 7. 7 em 9. 7 em 9. Ok, porque tem uma parte fracionáriazinha aqui, sabe? Que é o 7 com relação ao 9. Vamos lá. Aqui eu só termino mandando imprimir isso aqui, não vou nem fazer mais. 37. Se você colocar isso na fórmula, pegar uma calculadora, colocar isso aí na fórmula, isso vai dar 37, alguma coisa, né? Alguém faz aí 100 Fahrenheit em Celsius para ver quanto é que dá. Aí põe no chat o resultado. 37,777778, né? Ok. Como é que eu poderia expressar esse vírgula 7 aí? Aqui está um 7 em 9, aí vai dar praticamente o 7, mas eu poderia ter outro valor. Eu tenho que ter o meu resto, certo? Eu vou pegar o meu resto. Restou 7 de 9. Então, eu tenho que pegar o meu resto. Eu posso multiplicar o meu resto por 10 e dividir por 9. Isso vai me gerar o primeiro algarismo fracionário. Tá certo? O primeiro algarismo fracionário. Então, vamos tentar executar. Ou então, eu posso pegar o número. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Olha só. O valor daqui da divisão está aqui. Antes de eu dividir, se eu multiplicar o $12 por 10, o que é que vai acontecer? Vai aparecer o 377. Não é mesmo? Vamos fazer essa multiplicação aqui. Eu vou até usar um outro
um outro registrador aqui, ADDI, dólar 20, dólar 0,10. Então, vamos lá. Vou multiplicar o dólar 12 para ele mesmo, para não ter que mexer em mais nada. Dólar 12 por 10, que está no dólar 20. Dólar 20. Pronto. Quando eu fizer essa execução aqui, vamos executar, 100, ele vai me gerar o 377. Certo? 377. Ora, isso já me dá uma oportunidade de enxergar ao menos uma casa decimal. Certo? Ao menos uma casa decimal. Se eu se eu guardo isso daqui, olha, o 377, se eu guardo a divisão, o resto da divisão por 10, eu tenho, então, a minha primeira casa decimal aqui, tá? Então, vou pegar esse valor aqui, eu fiz o div, está aqui direitinho, sem nenhum problema. Eu vou fazer assim, ó, vou usar aqui mais um registrador, só para deixar as coisas separadas. Dólar 13, dólar 0, dólar 12. Então, é esse dólar 13 que vai sofrer a multiplicação. Fiz esta divisão aqui, do dólar 13 por dólar 9. Então, aqui eu vou ter o valor 377, certo? No quociente. Move from low. Vou colocar, inclusive, no próprio dólar 13, porque o dólar 13 eu vou descartar depois. Então, esse daí é o meu quociente. Agora, eu vou pegar isso aí, o dólar 13, vou dividir por 10. Div dólar 13. O 10 está no dólar 20. Dólar 20. E agora eu tenho o quociente, que é a minha... tem o resto dessa divisão, que é a minha primeira casa decimal. Então, move from high, dólar 14. A gente vai testar esse código devagarinho, viu? Porque fazendo assim na hora é mais caro, dá mais trabalho. E também a gente precisa compreender o que está de fato acontecendo aqui. Então, esse high aqui vai ter o resto da divisão por 10, portanto, eu vou ter aquela primeira casa decimal, tá? Mas a minha parte inteira vai estar aqui. Depois desta multiplicação aqui, registrador 12, eu tenho que fazer uma divisão por 10. Então, eu vou pegar o div, dólar 12, dólar 20. Normal, como estava na primeira execução, tá? Na primeira execução estava assim, div, dólar 12, dólar 20. Vocês me encontram aí 90 Fahrenheit em Celsius, só para eu ver uma coisinha. 90 Fahrenheit em Celsius. Para ver quanto é que vai dar. Aí põe no chat. 32,2. Ótimo. A gente vai trabalhar com 90. Porque esse 2 vai aparecer aí. Puxa vida, 32,2. Eu queria pegar tentem aí fazer... vai até 16... das 16 horas até 16h45. Terminou. Bom, então vamos fazer o seguinte, olha só. A gente já tem aquele outro código do Fahrenheit para Celsius, que vai funcionar truncado, tá? Eu vou completar aqui com quem puder ficar, não tem nenhum problema. Porque isso aqui é só um adicional, né? Só um pensamento, um plus. Aí quem quiser ver na gravação depois, não tem problema não. A gente se encontra agora na quinta-feira, 14 horas. Olha, quinta-feira, 14 horas. Quinta-feira, 14 horas. Não é 14h45 como está no horário.
porque essa próxima quinta-feira nós acertamos de não utilizar um dos sábados que estavam previstos, tá? O sábado 24. Então, a gente vai, nesta quinta-feira da semana que vem, começar um horário antes, para que a gente não precise utilizar o sábado, tá? Esse acordo a gente fez no primeiro dia de aula da gente. Então, 14 horas na quinta-feira, se Deus quiser, nos vemos. E para quem puder continuar aqui, a gente vai fazer. Veja se vocês conseguem um número que seja, tipo assim, 32,4. 32,4 em Celsius. Vou ver quanto é que dá isso em Fahrenheit. Porque eu quero pegar um número em Fahrenheit que não seja... a casa das unidades seja igual à casa das... a primeira casa fracionária, sabe? Só para mostrar para vocês. Isso, deu 90,3. 91. Vamos ver, 91 dá quanto? Pronto, ótimo. Vamos trabalhar com 91. E dá 32,7. Ótimo, legal. Então, a gente vai executar isso aqui com... eu vou executar, ainda não está terminado, porque ainda vou mandar imprimir a vírgula e depois a parte fracionária, mas eu vou aqui pelo menos verificar se o nosso raciocínio está andando bem, certo? Então, vou trabalhar com 91. Ele está pedindo o valor aqui, vou colocar 91. Quinta vão ser os dois horários, das 14 até 15h30. Porque na quinta-feira nós só temos uma aula, mas no sábado 24 nós temos uma aula também. Aí, para a gente não usar o sábado 24 com uma aula, a gente começa na quinta-feira às 14 horas. Aí, esta aula é transferida para a quinta-feira e a gente sai, não precisa, vai começar mais cedo, exatamente. A gente não precisa se preocupar com a utilização do sábado, tá bom? Só para facilitar a nossa vida. Ok, então vamos lá. Executou aqui, fez a soma dos valores 32,95, elas estão aqui, agora eu coloquei também no registrador 20 o valor 10. Vou fazer a subtração, como de costume, vou fazer isso. Agora, eu peguei esta multiplicação por 5, que está no registrador 12. Cadê o registrador 12? Está aqui, 295. Vou fazer uma cópia para o registrador 13. Fiz a cópia para o registrador 13. 295. E agora eu vou multiplicar esse 295, está no registrador 13, por 10. Então, vai dar 2.950. Quando eu faço a divisão de 2.950 por 9, então, eu vou ter esta situação aqui. 327 e o resto vai ser 7. Tá? 327 e o resto vai ser 7. Eu vou pegar, então, o meu quociente, que é o 327, botei no registrador 13, e agora eu vou dividir por 10. Agora, o meu resto é o resto que eu vou precisar utilizar na parte fracionária. Tá? Então, esse aqui ficou guardado no registrador de número 14. Guardado no registrador de número 14. E aí eu vou agora fazer a divisão do dólar 12 por dólar 20, seguir normal, vou imprimir o valor 29. O valor 29, deixa eu pegar aqui, eu acho que sujei alguma coisa, né? É o valor 29 mesmo, que a gente tinha. 91. Dá 32,7. Por que ele imprimiu 29? Vamos retornar aqui. Certamente está na minha divisão do dólar 12, que é o 295, por 9. Quando eu divido isso por 9, vai dar quanto, gente? Eu dividi por 10. Era para dividir por 9. Tá aqui o famigerado. Isso daqui não é o valor
Não é o registrador 20, é o registrador 9. Agora vai, F3. Vamos fazer uma execução direto, 91, para ver como é que ele vai terminar. Pronto, ele imprimiu 32, né? E ele imprimiu 32, mas ele tem guardado no registrador de número 14 a parte fracionária. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso imprimir uma vírgula e depois da vírgula a parte fracionária. Como é que eu imprimo uma vírgula? Eu vou utilizar um outro serviço, que é o serviço 11 para impressão de caracteres. Então, ok, eu imprimi a parte inteira aqui, depois aqui eu vou imprimir a parte fracionária. Vou colocar uma vírgula primeiro. ADDI, $4, $0, uma vírgula eu posso escrever assim, ó. Ou então eu vou lá na tabela ASCII e encontro qual é o código ASCII2 da vírgula. Tá? Não tem nenhum problema, você vai lá e encontra. Ou então eu posso colocar aqui. Colocando aqui, ele já vai, o montador ele se vira e sabe que vai ser a vírgula que eu vou utilizar. Então, ADDI, $2, $0, 11, e faço um syscall. O que é que estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma chamada ao sistema operacional para o serviço 11, que é a impressão de caractere, e onde está o caractere? Está no registrador 4. Eu imprimi a vírgula. Vamos só testar aqui se funciona direitinho. F3, F5. Vou continuar com o meu 91. Então, agora viu que ele imprimiu, ó, 32, 32, ok. Vou agora mandar imprimir o que está no meu registrador de número 14. Para fazer isso, eu vou fazer uma cópia aqui. ADD, $4, $0, 14. E aqui vai ser igual a esse serviço aqui. Pá. Já está pronto. Vamos nessa. Vamos dar executar. 91. Ele vai dar o 32,7. Veja que aí eu expus uma casa decimal. Não precisei para isso fazer if then else, não precisei fazer nada. Somente usando matemática eu consegui resolver isso aí. 32,7. Porém, esse número está truncado, ele não está arredondado. Eu deveria ter arredondado para 32,8. Mas aí, neste caso, eu teria de pegar a segunda casa decimal para saber se ela é maior ou igual a 5 e assim somar ou não este valor. Mas aí, eu vou precisar de uma estrutura de if then else, e isso a gente ainda não explorou nas nossas videoaulas. Por isso, eu não vou fazer aqui, também porque o nosso tempo já passou, né? Ok, povo? Esta é a ideia, então, do nosso código, e é uma brincadeira que a gente fez aqui para colocar uma primeira casa decimal, mesmo eu trabalhando com números inteiros. Percebem isso? Como é interessante? Eu não trabalhei em nenhum momento com números fracionários. Só trabalhei com números inteiros. Mesmo assim, eu tenho condições de gerar um valor ali em termos de fração, para vocês poderem compreender como funciona também a parte de impressão de caracteres. Eu acho que é isso por hoje. Nós nos encontraremos mais uma vez na quinta-feira da semana que vem, 14 horas. Certo? Eu vou deixar esse código também no Google, os dois códigos que a gente fez hoje no Google Sala de Aula. Fala, Vemerson. Vou perguntar já isso, se o senhor ia disponibilizar esse código aí pra gente. Vou colocar os dois lá no Google Sala de Aula. Certo? Que aí vocês podem também brincar um pouco, né? Olhar direitinho, executar em casa. Continuar ele fazendo mais. Eu acho que um bom exercício, assim, essa semana vocês vão aprender a estrutura de decisão, né? Aí vamos ver se a gente consegue arredondar, tá certo? Ao invés de truncar o número, arredondar, colocar esta casa decimal
como um arredondamento, certo? Certo, entendido. Melhor. Beleza, gente. Então, bom final de semana para vocês, boa semana, bom feriado. Até quinta-feira, não deixem de ver as videoaulas. Na videoaula não tem nada no YouTube assim, ó, faça isso, faça aquilo, clique aqui, mas eu na sala de aula vou sempre dizer, não deixem de ver as videoaulas. Porque é importante, né, pra gente ver, tá certo? Para fazer as tarefinhas da semana. Ok, gente, valeu, obrigado.